Sr. Deputado Jorge Seguro Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, existe claramente em Portugal uma marca de inovação. E essa marca de inovação, que eu me atrevo a chamar-lhe um desígnio, tem precisamente a ver com a área das energias renováveis. E quero felicitá-lo, a si pessoalmente, por essa marca que existe no nosso país. Aliás, hoje mesmo, uma das notícias do dia, e a oposição que normalmente está atenta às notícias do dia, tem a ver com a disponibilização de fundos comunitários, precisamente que vão ser afetos à área da energia em Portugal. Sr. Ministro, isso tem a ver com a credibilidade de uma política que é uma política que o Sr. Ministro é o responsável. E, portanto, queria felicitá-lo por isso. Queria felicitá-lo pelo facto de, ao nível das energias renováveis, termos evoluído historicamente ao nível mundial. Nós triplicámos a nossa potência naquilo que tem a ver com as eólicas de 2004, de 2005, até aos dias de hoje. E isso é de registar. E não é fazer aquilo que a oposição costuma fazer aqui, que é atacar as ondas porque são inovação, no caso do Bloco de Esquerda, que é algo completamente incompreensível. Portugal é reconhecidamente pelos especialistas um dos países com maior potencial ao nível da energia das ondas e nós temos de seguir isso. O Bloco de Esquerda, com certeza, que teria a mesma perspectiva se tivesse história, teria a mesma perspectiva na eólica há cerca de 20 anos. Também estaria contra. E estaria contra tudo, contra tudo. Aliás, eles estão sempre contra tudo. Parece a quem os ouve que tem alguma razão, mas se nós analisarmos de uma forma séria, saberemos que não têm razão. Assim como não têm razão os partidos que querem acusar o Governo por aproveitar uma das marcas mais importantes, uma das áreas mais importantes, que é a área do solar. E não se compreende aquilo que o PCP veio aqui fazer, atacando com falta de transparência, porque o PCP, ao nível do solar, não tem propostas absolutamente nenhumas. O CDS, aliás, tentou nos últimos dias apresentar um agendamento na área do solar. Mas como se viu, ontem que tinha uma possibilidade de fazer aqui o agendamento potestativo dessa área, nem o apresentou, porque sabem que não têm a razão, porque se deixam guiar apenas pela espuma dos noticiários do dia-a-dia. Sr. Ministro, e perguntam-me dali qual é a pergunta, eu quero lhe perguntar o seguinte. Queria saber exatamente quais é que são as perspectivas que temos ao nível da incorporação das energias renováveis para os próximos anos no nosso país. Temos metas assumidas para 2010, mas muitos especialistas hoje apontam para a possibilidade de incorporarmos cerca de 60% de energia renovável na nossa eletricidade em 2020. E é bom que a oposição saiba isso e gostava de ter a sua opinião. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro Manuel Pinho. Sr. Presidente, Sr. Deputado, referiu que o nosso objetivo para 2020 é de 60%. Isso corresponde exatamente à realidade e queria aqui garantir que tudo o que é necessário para nós passarmos dos 43% atuais para os 60% já está em marcha. Portanto, não é um plano a 12 anos que nós estamos a deixar para daqui a 5 ou 6 anos lançar, não. As barragens foram lançadas, os concursos para a energia eólica foram lançados, tudo foi lançado. É um setor em que estamos a ter um grande sucesso, é uma grande conquista do país porque foram feitas as escolhas certas no momento certo. O Sr. Deputado referiu-se de uma forma muito gentil ao meu nome estar associado às energias renováveis. Imagine-se que eu deixava o Governo e defendia a construção de centrais a carvão. Ninguém ia perceber isso. Ia dizer que eu era uma pessoa que tinha duas caras. Estava no Governo, defendia as energias renováveis, saía do Governo, defendia as energias a carvão. Ora bem, a direção do PSD, quando esteve no Governo, o que é que defendia? Defendia a tanga e a obsessão com o orçamento. Agora defende as PMEs. Ou seja, tem duas caras. Uma cara quando está no Governo, uma cara quando está na oposição. Quando um político tem duas caras, o que é que as pessoas fazem? Não acreditam nele. Não, e esse político não consegue transmitir a mensagem. Político não consegue fazer-se ouvir. Político que não se consegue fazer ouvir é a mesma coisa do que futebolista que reclama que não lhe passam a bola. Pode ser muito inteligente, mas tem pouca utilidade. Ora, eu tenho uma cara e vou continuar a ter essa cara um dia que deixe de estar no Governo. As energias renováveis são uma grande solução para Portugal, uma grande solução para a Europa e uma grande solução para o mundo. Sr. Deputado Jorge Seguro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente,
nesta primeira ronda, acabou por ficar de fora, na minha intervenção, o PSD. E o PSD nisto está completamente isolado, porque o PSD nunca teve, em Portugal, uma política para o renovável. Não o teve na altura em que dizia que o país estava de tanga e que com essa conversa, digamos assim, levou a que o país entrasse em recessão, quando mais nenhum país da Europa o estava. E nós temos uma aposta clara, uma aposta que é estratégica, que tem a ver com a energia. Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco tem a ver com o seguinte. Falou-se muito nos últimos dias, nas últimas semanas, muito de uma forma instrumentalizada, e nós sabemos bem por quem, que as pequenas e médias empresas não podiam concorrer ao programa do solar. E eu gostava que o Sr. Presidente pudesse aqui, de uma vez por todas, dizer-nos, que o Sr. Ministro nos dissesse, se for possível, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, os deputados dos outros partidos poderem exprimir as suas opiniões, fico-lhe muito grato. Eu sei que os seus deputados têm algumas dificuldades nisso. Aliás, por isso é que retiraram o vosso projeto, porque sabem que estavam enganados. Mas, Sr. Ministro, aquilo que eu queria perguntar-lhe tem a ver com o seguinte. Eu, pequeno e médio empresário, qualquer um dos portugueses que queira candidatar-se ao programa, tem alguma limitação em o fazer? E se o tiver, explique-nos porquê. Mas é muito importante essa explicação para que toda esta má informação por parte dos partidos da oposição, de uma forma absolutamente desleal, seja corrigida. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro da Economia. Sr. Presidente, Sr. Deputado, agradeço a oportunidade de esclarecer mais uma vez esta questão. Aproveito para informar que, ao fim de menos de 2 semanas de lançamento deste programa, estamos a chegar quase ao número de 1000 painéis contratados, o que é muito positivo, visto que isto é uma ideia que tem de fazer o seu percurso, mas é positivo que menos de 2 semanas após o lançamento deste programa, quase 1000 contratos já tenham sido celebrados. Repito aqui que as PMEs, sobretudo as PMEs portuguesas, estão a ser discriminadas positivamente neste programa. Elas têm de ser capazes de disponibilizar uma das 3 soluções. Se de facto houver uma PME do setor que não consiga fazer isso, de facto não é elegível. Tem de ter atuação regional, não pode ser apenas local. E, desde o momento em que cumpra este... Sr. Ministro, pode passar por uma verbalização minimalista para uma verbalização média, não digo maximalista, mas há muitos deputados que se queixam que não podem ouvir, e é também o caso da mesa. Falar um bocadinho mais alto. Além disso, é-lhes garantido um montante mínimo, repito aqui, de 5.000 metros quadrados, que corresponde ao dobro daquilo que instalaram no ano passado. E uma vez atingidos estes 50.000 metros quadrados, há o compromisso de tornar a aumentar este montante. É muito importante que as PMEs possam aproveitar esta ocasião.